Olá, muito boa noite. Eu estou ao vivo aqui no canal do YouTube e hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre olhar para Jesus e não olhar para os problemas. Eu já compartilhei essa mensagem muitas vezes e nós vivemos dias difíceis que, se não estivermos olhando para Jesus, podemos nos enfraquecer na nossa fé. Então, olhar para Jesus e não olhar para os problemas que a vida nos traz. Vivemos num mundo cheio de desafios, obstáculos, circunstâncias adversas que facilmente podem nos tirar do caminho da fé. No entanto, a palavra de Deus nos exorta a fixar os nossos olhos naquele que é o consumador e o autor da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Olhar para Jesus significa render-se completamente a Ele, colocando a nossa confiança na sua suficiência e no seu poder. Ele é o nosso modelo perfeito de fé, de amor e de compaixão. Quando olhamos para Jesus, encontramos esperança, encontramos força e consolo para enfrentar qualquer adversidade que esteja diante de nós. Ele nos prometeu que estaria conosco em todos os momentos, e até mesmo nos momentos mais difíceis. Enquanto olhamos para Jesus, aprendemos que Ele é todo-poderoso, que Ele é o sustentador de todas as coisas. Nele encontramos a paz que ultrapassa todo entendimento humano e a verdade que nos liberta. Nosso Salvador sempre foi e sempre será maior do que qualquer problema que nós enfrentemos ou vamos enfrentar. Ele não nos prometeu uma vida isenta de dificuldades, de lutas, mas Ele nos garantiu vitória sobre esses momentos, sobre essas circunstâncias, se nós estivéssemos nele. Enquanto enfrentamos problemas, desafios, podemos ser tentados a colocar a nossa confiança em nossas próprias habilidades, em nossas próprias forças, mas a verdadeira vitória só pode ser obtida através de Jesus Cristo. Portanto, quando nos encontrarmos diante de uma situação difícil, lembremos-nos de levantar os nossos olhos em direção a Jesus, clamando a Ele por ajuda, por orientação. Amados irmãos, hoje é um dia para nós mudarmos as nossas perspectivas e começarmos a olhar para Jesus em vez de focarmos nos problemas. Ao fixar os olhos nele, encontramos a força para seguir adiante, a esperança para um futuro melhor e a paz que supera todo o nosso entendimento. Entreguemos hoje nossas preocupações, os nossos fardos a Ele e confiemos que Ele nos guiará e nos sustentará em todas as circunstâncias. Que o Espírito Santo nos capacite a manter os nossos olhos fixos em Jesus, assim como como o autor de Hebreus nos diz, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que a luz dele brilhe em nossas vidas e nos conduza em meio aos desafios, que a sua graça, a sua misericórdia sempre nos envolvam em muitas situações difíceis. O que é pôr os olhos em Jesus e tirar os olhos dos problemas? Olhar para Jesus significa olhar para as promessas que nós temos na Bíblia. Então, ponha os olhos nas promessas.
Tire os olhos dos problemas. Tire os olhos dos problemas e coloque em Jesus, nas promessas. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para as promessas de Deus. Olhe para os versículos. Então a fé é no meio de uma adversidade nós olharmos para a palavra de Deus, no que Jesus disse e não o que o problema está dizendo, não o que a circunstância está dizendo. Em 2 Coríntios 4:8 diz assim: não atentando nas coisas que se veem, nas circunstâncias adversas, mas nas coisas que não se veem, que são as promessas de Deus. As coisas que se vê, elas estão sujeitas a se modificarem a cada momento, a cada momento. A palavra de Deus, ela não muda. Ela está aí há 3.600 anos, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo alegria. Então, em 2 Coríntios 5:7 diz: andamos pela fé, pelo que a palavra de Deus diz, e não o que nós vemos, não o que nós sentimos, porque os nossos sentimentos, eles nos enganam. Nós não podemos ser movidos por emoções, por sentimentos, por dores que se vê, pelas circunstâncias adversas que nós vemos, pelos problemas, pelas dificuldades. Claro que a gente vê, claro que a gente sente. Eu não estou negando essas coisas, mas o que eu vejo é contrário às promessas de Deus. E eu posso ignorá-las. Então, olhe para Jesus. Olhe para as promessas. Há muitas promessas de saúde. Há muitas promessas de prosperidade. Há muitas promessas de salvação, de esperança. Há muitas promessas de que Deus não nos deu um espírito de medo. Mas também o Salmo 91 diz que Ele é aquele que nos sustenta e que nós podemos nos esconder no seu esconderijo. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Devemos olhar para Jesus com relação aos fracassos passados, porque em Filipenses 3:13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então, esqueça o passado. Se você falhou, se você errou, o passado não te define e nem vai te definir. Já foi, já era, é leite derramado. Então, podemos olhar para a palavra de Deus para os suprimentos. A Bíblia diz que Ele vai suprir as nossas necessidades, não desejos. Então nós temos uma passagem da Bíblia onde Pedro estava no barco com os seus amigos e a Bíblia diz que Jesus vem por cima das águas. E num determinado momento Pedro disse: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem, e Pedro vai. Ele sai do barco e ele começa a andar por cima das águas. Mas o texto sagrado diz que, olhando para o vento e pela força das ondas, teve medo e começou a afundar. Jesus então pega pela mão. Então, olha que interessante essa passagem, queridos. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou por cima das águas. Se você olhar para Jesus, você vai andar por cima dos problemas, vai andar por cima das dificuldades, vai andar por cima das circunstâncias adversas. Deus é com você. Olhe para Jesus. Tire os olhos deste mundo, tire os olhos dos problemas, das dificuldades. Olhe para as promessas. Abraão, ele creu nas promessas de Deus. Ele já estava velho e Deus lhe deu um filho baseado numa promessa. Então, nós precisamos crer e olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E podemos falar também da mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que o texto sagrado diz que ela
havia 12 anos vinha sofrendo com um fluxo menstrual desregulado pela lei judaica considerada impura. E ela disse: se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Porque ela tinha ouvido os relatos das curas, das libertações que Jesus vinha fazendo. E ela disse: se eu tão somente tocar na sua veste, eu ficarei curado. Então ela vai atrás de uma promessa, e ela fala isso com a boca. Quando ela toca em Jesus, de Jesus sai virtude, e então ele é curado, ele é liberto. Muitas vezes nós não vemos as realidades espirituais que estão à nossa volta. Temos um outro caso, o caso de Eliseu, que tinha um servo, e ele então vem sobre Eliseu, sobre Israel, um exército muito forte, poderoso, e o servo do Eliseu se apavora, se assusta. E a Bíblia diz que Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos de Geazi para que ele enxergasse os exércitos celestiais que estavam acampados. Então, quando nós estamos nervosos, chateados, pensativos com os muitos problemas que surgem, a gente não consegue ver a grandeza de Deus, não consegue ver o poder grande de Deus que pode nos alcançar através das suas promessas. Queridos, quantos livramentos eu tive na minha vida, olhando para Jesus, olhando para a palavra. Quantas vezes eu coloquei a minha fé em coisas simples. Eu não tinha aonde se agarrar, mas se agarrava a Deus. Momentos desesperadores, de escassez, de dificuldade, mas Deus sempre abriu uma porta aonde não existia uma porta. Abriu um caminho aonde não existia um caminho. Abriu um mar aonde não existia nenhuma possibilidade de eu sair daquela situação. E foi olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Então, nós temos hoje muitas opiniões, muitas ideias, muitas vozes no mundo. Muitas vozes no mundo. E nós precisamos da voz de Deus, a voz que nos sustenta, a voz que nos ajuda a caminhar neste oceano chamado vida, com tantas lutas, com tantas dificuldades. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para os problemas. Quantas vezes eu caí de joelhos, pedindo a direção, a orientação de Deus, e muitas vezes sem entender o porquê. Circunstâncias que me atingiram sem eu merecer. Circunstâncias que me atingiram porque eu tomei decisões erradas, eu não ponderei, eu não pensei. Circunstâncias que me atingiram por causa das escolhas erradas que eu fiz. Mas mesmo circunstâncias vindo de onde eu não sabia, aquelas que eu tinha tomado decisões erradas, Deus me socorreu, porque eu decidi olhar para a palavra de Deus. Decidi olhar para Jesus. Decidi não olhar para o problema. Decidi não olhar para a dificuldade e colocar a minha fé em Jesus. Eu quero orar com você. Você que está enfrentando um momento difícil, você que está enfrentando uma situação financeira, você que está enfrentando uma situação de relacionamento, uma situação na empresa,
eu quero orar com você para que você consiga colocar os seus olhos em Jesus, nas suas promessas. Muitas são as aflições do justo, mas a palavra diz: o Senhor os livra de todas essas angústias, de todos esses problemas. Se você falhou e errou, lá em Lamentações diz o quê? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, eu quero que você receba. Eu não vou orar por, mas eu vou orar com você. Eu vou fechar os meus olhos e vou fazer uma oração para que você olhe para Jesus neste domingo, dia 15/10 de 2023. Tá bom? Então, coloca a sua mão junto com a minha mão e oremos. Pai Santo, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora com este meu amigo, esta minha irmã, este meu irmão, aonde quer que haja alguém que possa ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa inspirá-lo, que essa mensagem possa aquecer o seu coração e que essa fé possa ser reavivada e ele colocar os olhos em Jesus. Eu peço que o Senhor, na sua força, na sua grandeza, dê ânimo, dê alegria para quem for ouvir essa mensagem, ouvir, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, inunde este coração com fé e ele seja alcançado na sua dificuldade, no seu problema, na sua luta, na sua circunstância, e que nós possamos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima transmissão.